2013 fecha como o ano com o maior número de eleições suplementares da história. Estas eleições são realizadas quando um prefeito eleito é afastado em definitivo pela Justiça e uma nova votação direta é marcada. Santa Catarina teve eleições suplementares em 5 municípios: Criciúma, Balneário Rincão, Tangará, Campo Herê e o mais recente Ponte Serrada, a única cidade que registrou tensão e violência há poucos dias da eleição em agosto. Os candidatos vencedores das eleições em outubro de 2012 nestas cidades não foram diplomados por terem sido considerados inelegíveis de acordo com a lei da ficha limpa. Um fato expressivo e visto como uma garantia de apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014 foi a nomeação de Manuel Dias, líder histórico do PDT, como ministro do Trabalho. A mudança, anunciada como parte da primeira reforma ministerial do governo, aconteceu em meio a denúncias de corrupção dentro do próprio partido de Manuel Dias, que é o atual secretário-geral do PDT e presidente estadual da legenda no estado. Os movimentos observados no Brasil em junho de 2013 representaram uma explosão repentina e momentânea da indignação generalizada contra os aumentos nas tarifas do transporte público em cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, e ganharam as ruas e o apoio popular após a forte repressão policial contra as passeatas que reuniram mais de 1 milhão de pessoas. Rapidamente, os protestos se espalharam por diversas cidades do país e passou a abranger os gastos públicos como a Copa do Mundo, a má qualidade dos serviços públicos e a corrupção na política. Em Santa Catarina, o movimento tomou corpo. As redes sociais passaram a ser o principal canal de convocação. Outros 40 municípios tiveram algum tipo de manifestação. Mas os encontros também trouxeram problemas diversos, como em Florianópolis. Pelo menos 7 mil pessoas bloquearam o trânsito nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, e a polícia militar tentou conter o avanço da passeata com a cavalaria, mas acabou tendo que abrir espaço. Houve confronto com os policiais. Um militar ficou ferido, bate-boca, agressões. Um homem caiu de uma das pontes durante os manifestos. A capital catarinense teve em seu primeiro dia de manifestações cerca de 30 mil pessoas, entre caras pintadas, mascarados, estudantes, trabalhadores. Em resposta, o governo brasileiro anunciou medidas para atender às reivindicações. O Congresso Nacional votou uma série de concessões, tornou a corrupção como um crime hediondo, arquivou a chamada PEC 37 e proibiu o voto secreto em votações para cassar o mandato de políticos acusados de irregularidades. Também foram revogados novos aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do país. Palhoça, na Grande Florianópolis, foi um dos casos com maior demanda jurídica à espera de uma definição e foi administrada provisoriamente pelo presidente da Câmara de Vereadores até que Camilo Martins pudesse ter a sua candidatura reconhecida pelo TRE. Ainda assim, o novo prefeito enfrentou pedido de cassação, denúncias de corrupção e prisão de um dos secretários pelo GAECO. Acelerar o crescimento e garantir investimentos em diversos setores. Este foi o impulso para a criação do Pacto por Santa Catarina um ano antes. Mas em 2013, o programa do governo do estado, com um volumoso pacote de recursos estimados em 9,4 bilhões de reais, projetando ações nas áreas social e econômica, saiu definitivamente do papel. Destaque para reformas e construção de escolas, hospitais e policlínicas, revitalização de 1.200 quilômetros de rodovias, prevenção de enchentes, aquisições e reaparelhamento da segurança pública e o fortalecimento da competitividade nos portos. Muitos meses de investigação desde que foi detectado um rombo que ultrapassa 200 milhões de reais na Celesc, a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Santa Catarina, e o ano termina com pelo menos 13 pessoas indiciadas no caso Monreal, após a conclusão de um inquérito pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais. No início, somente no caso da Monreal, o valor descoberto foi de 57 milhões de reais. 2013 também ficou marcado pela Operação Fundo do Poço, desencadeada nas regiões de Concórdia, Lages e Chapecó.
O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime de Chapecó cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Ministério Público e o GAECO investigavam crimes de formação de quadrilha e fraudes em licitações em Florianópolis, Lages, Itajaí, Criciúma, Chapecó e Joinville. Por 34 votos a 0, a proposta de emenda constitucional extinguindo o voto secreto de todas as deliberações plenárias, inclusive na apreciação dos vetos do Executivo, foi aprovada de maneira unânime na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O voto secreto deixou de existir e o Poder Legislativo catarinense passou a ser o primeiro no país a abolir o formato.